O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Eu já disse isso, repito e confirmo, que nos intervalos, claro, nós prosseguimos aqui com as nossas conversas e tal. Eu me sinto aqui, se vocês não sabem, não sei se querem saber também, tipo aquele presidente da Câmara ou do Senado, que não consegue segurar o pessoal lá no plenário. Eu não sei, sinceramente, até hoje, e já fui questionado por pessoas menos idade, por jovens, como é que acontece aquilo lá numa sala de aula, nós temos que ficar quietinho, cada um na sua carteirinha, sentadinho, ouvindo o professor, mas olha lá, tem um de costa, tá o outro rindo, tá o outro falando, e um lá na mesa, falando como é que eles se entendem. Eu disse para ele, olha, eu estou ficando velho e não sei como é que se entendem. Um vai lá para a tribuna, fala não sei o quê, tá o pessoal de costa, os outros rindo, os outros participando. Isso aí ela vê na televisão, Brasília. Isso acontece aqui em Santa Maria, não precisa. Isso acontece há muitos anos. Meu pai foi deputado estadual de 57 a 62, durante o governo do Brizola. E eu ia, às férias de julho, nós íamos para Porto Alegre, e eu ia assistir os debates na Assembleia. Mas era exatamente isso que me chamou a atenção, né? Tinha deputados que prestavam atenção, mas a maioria ficava conversando, lendo jornal, levantavam, saíam, voltavam. Eu falei para o pai, dizia, isso aqui também não é um grupo escolar que todo mundo tem aqui. Os deputados têm. Mas convenhamos. Preferência, e tem alguns que não vale a pena prestar atenção no que ele está dizendo. Professor, mas isso o senhor está falando no fim da década de 50, quando no máximo havia o rádio. Agora os caras falam para a TV Câmara, não falam para os colegas, falam para a TV Câmara, falam para a gravação do assessor para botar depois no Facebook. O jogo de cena. Então é outro. O palanque é o mesmo, o palanque é o mesmo, mas a tribuna é a mesma, mas o público é outro. Claro, falam no celular. Quem é que se lembra do Agnaldo Timóteo? Quando tomou posse, levou um telefone sem fio, foi para a tribuna e fez que estava ligando para a mãe dele. E o presidente fez um escarcéu. O famoso alô mamãe. Alô mamãe. Não tinha linha no telefone dele. Mas hoje com o celular todo mundo está falando. Olha, parece brincadeira. Mas o sentido do gesto do Agnaldo Timóteo tinha a sua razão. Ele queria exatamente protestar que enquanto todo mundo está lá participando de projetos que mexem com todos nós, tem gente que não está nem aí, está ligando para o celular, falando com não sei quem, e aí vai. Então, realmente... Eu cito uma ocasião, na época da discussão da revisão constitucional, em que a ala de oposição resolveu fazer a chamada obstrução. E eu casualmente, eu estava lá na Câmara, o Nelson era deputado, fui assistir a sessão. E era o José Fortunati que estava falando. E liberalizando a parte para todo mundo. De repente, o Nelson, que estava ao lado do presidente, porque o Nelson era o revisor, né, o relator da revisão constitucional, puxou o cachimbo. E aí o Roberto Jefferson, hoje figura famosa, na época ele era gordo, imenso, pediu a palavra. E fala bem. Aí começou a fazer uma consideração, começando na portaria do prefeito de São José da Ortiga, que é um dispositivo legal que tem que ser obedecido. Depois da portaria vem a lei municipal, depois da lei municipal vem a portaria do governador, lei federal, e falando. Foi subindo. E subindo. E terminou chegando na Constituição que eles estavam discutindo e no regimento interno da Câmara. Então a manifestação dele, depois de 10 minutos falando, era de protesto, porque o relator da revisão constitucional estava acendido o cachimbo quando era proibido fumar dentro da sala. Foi aquela gargalhada geral, o Nelson olhou para ele, riu e não respondeu. Mas enquanto isso, o Fortunati, de pé na tribuna, bruta de um homem, quase 2 metros,
parado e braço cruzado longe do microfone, fazendo obstrução. Aí eu raciocinei. Quanto é que custa para a nação 1 minuto de salários de todos aqueles que estavam ali, funcionários, etc., e luz, e água, e ar, etc.? É um absurdo, eles estavam desperdiçando isso. Quer dizer, bom, eu acho... deprimido. O Fortunati me ganhou as fichas quando lá naquela praia, que agora não dá para ir mais, muito movimentada. Aonde? Garopaba. Garopaba. Eu passei ali na frente, ele saiu de dentro da CRT e veio falar no vestibular. Eu disse para Maria, o assunto do governo, ele foi lá na CRT. O assunto particular é do telefone dele. Essa é a diferença. Perfeito. É assim que são tratadas as coisas. Eu acho que o temperamento do brasileiro, do político, de nós todos, não é para aquela fleuma que nós assistimos no parlamento britânico. Em primeiro lugar, a diferença de ambiente de luxo. O nosso é tremendamente mais luxuoso. Sim. Em segundo lugar, que lá os parlamentares, eles ficam sentados, não é? Próximos um do outro, não tem tanto espaço como o nosso. No banco de... E ali ficam debatendo os assuntos. Eu acho que nós não temos temperamento para aquele tipo de procedimento. Agora, que poderia ser bem melhor e cada um ficar no seu computador e na sua cadeira, eu acho que seria bem melhor. As comissões têm se observado isso, embora o pessoal fique sentado, tal, mas sempre tem uns conversando, rodeando. Depende do assunto, né? Se o assunto Bom, hoje nós estamos comemorando 84 anos da Voz do Brasil. Opa! Ela foi ao ar pela primeira vez em 1935, no governo Getúlio Vargas. Que criou para informar a nação dos atos. E a pergunta... A criação do DIP, né? Departamento da Imprensa e Propaganda. Isso, Eu me criei, convivi com a Voz do Brasil, nem me lembro. Eu escutei toda a vida. Ele tinha eu sempre que possível também... Tinha o dever funcional de depois na universidade eu tinha que... Era obrigado a ouvir. E anotar. Tá, agora pergunto a vocês... Quantos anos? 84. Eu pergunto a vocês, ela continua tendo sentido, continua sendo um veículo de divulgação das coisas do governo, ou perdeu o sentido porque tipo aquele, às 7 horas desliga o rádio? Mas assim, posso responder a pergunta? Sim. A Voz do Brasil, ela, primeiro, não é só a voz do governo. E houve momentos, e aí o senhor que ouvia todos os dias, há de conferir, era um momento em que, era um dos raros momentos em que o rádio brasileiro ouvia a oposição, porque tinha também a parte da Câmara dos Deputados e do Senado. 25 minutos do governo, e o ainda tem Tribunal, Supremo Federal, depois abraço por metade, Senado e Câmara. Isto. Portanto, isso é uma coisa importante, que não tem em outro veículo de comunicação esse tipo de informação. Claro que quando você vai ver, você sabe que aquilo ali tem o viés do Executivo, da Câmara, não sei o quê, mas você tem. E outros veículos não dão tanto espaço. Eu sou a favor da Voz do Brasil. Quanto a tua pergunta sobre a utilidade hoje, da mesma forma que as emissoras de rádio comerciais, vamos dizer assim, elas estão na internet, buscam alternativas, também a Voz do Brasil está. Você hoje consegue ouvir a Voz do Brasil em qualquer lugar. Se faz sentido, eu acho que faz sentido porque ainda é uma maneira democrática da gente ter a voz do governo, qualquer que seja ele, e dos parlamentos, porque nós temos um colega nosso aqui, que tu conheceste, querido, esse é antigo. Estou falando de recente. O Tiago Medeiros, que foi colega nosso da CDN, formou aqui, passou naqueles concursos difíceis o Brasil. Ele hoje está na Rádio Senado, e seguidamente a gente ouve a voz dele. O Giga também, volta e meia, ele é o apresentador da Voz Brasil. Veja, então assim, é o Medeiros? Quer dizer o seguinte, que Meurim Medeiros. Meurim Medeiros. O Hélio Medeiros. A orientação editorial, que era o vice do Banco Brasil. A orientação editorial, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, até porque são casas plurais,
é garantir espaço proporcional que seja para todas as posições políticas, coisa que não se vê na mídia tradicional, que busca o assunto do dia, não necessariamente de um lado ou de outro. Me ocorreu uma lembrança de infância. Eu sou a favor, resumindo. Tinha a famosa sessão, avisa os navegantes. Aí vinha... Boia número tal, tá desativado, o farol, não sei o quê. Cuidado, outra coisa, atenção, população de Copacabana. Isso, vai haver exercício de tiro no forte. Copacabana. Tal dia, a tal hora. Na Praia Vermelha. Para que isso? Para que isso? Para o pessoal abrir os vidros, porque a vibração do som dos canhões podia quebrar algum vidro. Eu quero dizer que a fala do Claudemir, a minha foi praticamente uma manchete, com um equívoco que era só transmitido coisas do governo, então ele fez bem um traçado do que é realmente a voz do Brasil, no que eu concordo com a fala dele, sem dúvida alguma. Queriam terminar outro dia? Não, agora houve uma flexibilização. Ainda querem. Houve uma flexibilização, porque até às 9 da noite. Até às 9. Ou seja, hoje, as emissoras que têm compromisso, principalmente esportivo nesse horário, elas podem divulgar a Voz do Brasil até às 9 horas Mas da noite. hoje tu vê como é que é. Claro que há um delay cada vez, que aos poucos vai cair. Mesmo aqueles que transmitem futebol e jogos agora por conta do interesse mercadológico da televisão, são em qualquer horário, 7h15 da noite, por exemplo, eles podem transmitir pela internet. Isso. E aí, pelo menos o ouvinte de rádio continua podendo ouvir pelo celular. Bom, o Hernani, mas o recado retorna a você. O Ricardo Gonçalves manda dizer que aquela tradição do Chibo inteiro, o nome do homem é Hugo Arte. Seu Hugo Arte. Hugo Guido Hartmann. Hugo viu, Guido Ricardo? Hartmann. O Hernani está por dentro. Não só está por dentro, como come o Chibo. Mas falar em Chibo. Vamos mudar de assunto? Muito bem. Vamos mudar de assunto. O nosso ouvinte. Está rindo de quê, Hernani? Eu sei o porquê que foi a pergunta. Bom, o nosso ouvinte João Antônio Leão manda dizer o seguinte: a título de curiosidade, os 2 locais mais puros do planeta estão no meio do Oceano Pacífico e no centro do deserto do Saara, pois no mar são as algas que produzem o oxigênio. Sem dúvida. Certo? Sim, o planto marinho tem um papel fundamental, sem dúvida. Agora no deserto, não sei, deve ter um oásis lá. Não sei, não conheço. Bom, não quero chegar perto do deserto. O jornal de hoje, o Diário de Santa Maria, publica uma matéria que eu achei interessante, já havia conversado com o Walter e o Alfeu, que são da área, e agora, somando depois a chegada do Elvandir. Eu sou do sabão. O Hernani também é da área, viu? Só eu que não sou da área. Só eu que não sou da área. Eu não sou fazendeiro. Não. Sou peão de distância. Desculpe, ser um advogado é notório saber, eu sei também. E eu também me considero um colega de você na medida que eu sou um rábula. Eu acho que tem muita gente que não sabe o que é rábula, né? Pouca gente não existe mais, né? Não, é um prático licenciado do direito. É verdade. Não é? Bom, provisionado. O pessoal do direito chamava de provisionado. Isso. E no jornalismo também. Sim. Provisionados. Um processo, está na página 9, a reportagem do Diário de hoje, de um processo que leva 63 anos para ser julgado. Eu imaginava, seguidamente, se dá a pecha de que o judiciário é muito lento, que as coisas realmente andam muito devagar. Mas eu não sabia que tinha chegado a 63 anos. Para minha surpresa, aqui o Alfeu diz, não se surpreenda. Há processos na justiça do tempo do Império. Sim, um deles até o da Princesa Isabel, reclamando da desapropriação das residências dela no Rio, lá, quando o Estado
desapropriou a República, tomou conta e não pagaram. E parece que a encrenca continua. Até hoje. Até hoje. O Walter, onde é que está esse gargalo? Que ela entra num funil? O segredo é o seguinte. Tá, vamos ver. Fala bem o microfone para lhe ouvir. O advogado da defesa disso aí... Já faleceu? Era um Jobim. Bom. Mas tu vê como é antiga. Não, começou cedo a dinastia. Onde é que está o gargalo disso aí? A quantidade de recursos admitidos, mas especialmente cá para nós, no volume. Quando um processo junta 5 mil páginas ou 10 mil páginas, é o famoso processo espanta-juiz. Porque quando o juiz chega e olha para aquele lado, diz, não, deixa esse de lado, eu vou examinar depois, quando eu tiver tempo. Sabe o que me surpreende? O tempo é quando ele é promovido. Sabe o que me surpreende, Walter? É que outros processos, e agora, do momento, nós já convivemos com isso aí, casos que entram hoje, amanhã já tem decisão. Sim, mas é assim que devia ser a regra, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, vou pegar um exemplo local para explicar isso do espanta-juiz. O processo da KISS tem milhares de páginas. O que o tribunal fez em boa hora? Tornou o juiz privativo. Isto é, ele só cuida desse. Designou o Hernani Lozada. Lozada para atender exclusivamente aquele processo. Dispensou dos outros. Então ele pôde se dedicar ao processo. Mas por que isso é? Pelo clamor social? Exatamente. Eu queria ouvir isso aí, qual era a causa. E agora, claro que hoje não está, mas provavelmente assim que ele decidir a data do júri, se houver o acordo, no momento que decidir o júri, se decidir, porque acho que ainda vai ter recursos, aí provavelmente ele também vai ser designado como privativo para poder ler todo o processo. Sim. Senão não tem condições de julgar. Sim, mas ele já tem. Sim, já conhece o processo. Agora imagina quem não tem, né, professor? Mas aí veja bem, para o caso da KISS, né, as pessoas todas querem a sentença. Mas vamos dizer assim, né, um julgamento muito complicado, muito difícil, né? Sem dúvida. E aí que tem a coisa, se comete alguns erros processuais, aí demora muito mais. Não, e a então, defesa... às vezes, o caso do Leonardo tem que ter todo o cuidado. E a função da defesa, nos processos muito complicados, é requerer coisas para que o juiz indefira. Claro. Porque aí cabe recurso, cerceamento de defesa, e dá margem para... Exatamente. demorar o processo. Porque um erro, né, isso pode fazer que vários atos sejam anulados e aí recomeça tudo de novo, e aí que entra nesses, né, vocês que são mais processualistas que eu, evidentemente, mas aí que começa a demorar, porque aí até recuperar tudo aqui de novo, voltar... Eu tenho uma pergunta... o tempo favorece ao réu. Eu estou me comichando aqui para fazer uma pergunta de leigo, de cidadão. Então não é pergunta, é consulta. Aí já vai cobrar o cara. Não é barato. Mas isso se deve à morosidade da justiça em si, ou das leis que permitem tanta coisa, tanto recurso, tanta coisa, porque eu estava lendo aqui, eu não sei, nem saberia todos os termos que são utilizados, mas protela aqui, protela ali, aí entra com recurso aqui, é de legislação ou da prática judiciária? Os dois. Garantias. Os dois. Isto visa a garantia dos direitos de quem... Da defesa. Da defesa. Claro que o trabalho do Estado é provar que o cara... Ele claro que peleia pela inocência. Um dos fatores, o pessoal não vai gostar disso, mas eu disse isso várias vezes, que prejudicou o andamento dos processos foi a estatização dos cartórios. Os cartórios judiciais antes eram serventias de um funcionário, de um comissionado, e as custas eram pagas ao comissionado, ao escrivão, que com esse dinheiro pagava os seus funcionários, que eram funcionários dele. E mais, as custas eram pagas à medida que o processo andava. Via de consequência, o escrivão tinha interesse
que o processo andasse rapidamente. Perfeito. Para poder receber as suas custas. Então ficava incomodando o juiz, incomodando o promotor, para dar andamento no processo. Especialmente no cível. Bom, estatizaram. As custas são todas pagas no início do processo. E os funcionários, embora tenha muita gente que trabalhe, são funcionários públicos. Não tem aquele interesse que tinha o escrivão em receber os dinheiros. Quando eu entrei no tribunal, eu falei com um desembargador, conhecido nosso, até que estava na corregedoria, apresentei assim. Tu podias repetir isso para nós lá na corregedoria? Que por enquanto nós só temos a versão oficial, que a estatização é boa. Perfeito. Até hoje não fui chamado. Tá. Muito bem. Eu quis agendar isso aqui, mas o Hernandes, que tinha uma agenda extensa aí, no fim era... Não. A minha agenda terminou. Terminou. Com o senhor agora. Mas olha, nós temos 2 minutos, aí pode ser qualquer pataquada, não tem problema. Não, é que eu tinha... Não é tapa-buraco, mas eu tinha isso aqui. Porque teve repercussão. Só retomar a questão da lentidão. O caso da Kiss, por exemplo, eu estava vendo aí. O episódio foi em 27 de janeiro de 2013. Portanto, já fechou 6 anos e meio. Vai fechar agora, dia 27, 6 anos e meio. Fechou. Dia 27 de julho, 6 anos e meio. Quer dizer, nós temos do início do inquérito até agora 6 anos e meio. E compreendam que são 626 vítimas de lesão corporal que tiveram que ser ouvidas. Ainda há essa peculiaridade. E nem todas foram ouvidas. Foi feito um acordo e tal. Fizeram precatória pelo país inteiro, para o vigente. Não sei se todos, alguns devem ter desistido. Agora, a sociedade e as vítimas, principalmente os familiares das vítimas, como é que suportam isso, né? É terrível. Não tem como. Meu filho, por isso... O Criador inventou a lágrima. A gente chora pelo cristãozinho ceifado antes do tempo. A justiça inglesa acabou de condenar o brasileiro, aquele que matou a esposa, à prisão perpétua. E o fato foi em fevereiro deste ano. E ele já está condenado agora. Mas era um caso, eu também quero relevar. Isso aí tem mais de 600 vítimas. Aí tem uma característica no Brasil. As demandas judiciais aqui são imensas. Tudo se demanda judicialmente aqui. É uma quantidade impressionante. Chegando em Porto Alegre. Inclusive, erros do Estado. O Estado, às vezes, promulga leis e coisas, né? Que vem lá que são inconstitucionais, são contra a lei. Aí... abarrota-se milhares de entrar na justiça. Não deu tempo, eu queria comentar o fato que ele transcendeu ao Grenal, foi mais importante que o Grenal. É verdade. Que foi aquela agressão inexplicável horrível. Daquela mulher com a outra mulher horrível. E o menino. Só que aquilo houve também, no antecedente, uma provocação também sem explicação nenhuma. Uma mãe leva uma criança, está no setor do Internacional e começa a agitar a camisa do menino, que ele não estava vestido, que disseram que tiraram a camisa do menino. Não. Ela começou ao final do jogo a agitar a camisa do Grêmio no setor do Internacional. Eu não estou justificando a agressão, a crueldade, a animalesca agressão da outra mulher que se transtornou e agrediu. Mas não era prudente essa senhora levar uma criança com a camisa num local que não devia estar. Não é prudente transformar o futebol numa guerra. Também. Mas o assunto teria outros comentários e outros vieses. Um pouco de civilidade também não faz mal. Né? Bom. Acabou o programa. Obrigado ao Walter Jobim Neto, ao Filho Isaac Pereira, ao Hernani Araújo, ao Elvandir José da Costa, ao Claudemir Pereira e ao Gabriel Sérgio de Prado. Voltaremos amanhã com o Sala de Debate. Sala de Debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
e Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento.